Olá, pessoal! Eu sou a Gil, sem estresse só estresse, aqui para apresentar a segunda parte do Família Bilíngues. A primeira parte, vocês vão ver o link aqui, tá? Já está no ar. Este é o final da conversa que eu tive com essas famílias que educam os filhos, que alfabetizaram os filhos numa segunda língua e que as crianças integram no dia a dia deles naturalmente e falam fluentemente 2 e até 3 línguas. Eu gostaria que vocês assistissem até o final, se inscrevessem no canal, deixem suas impressões, seus comentários, para que eu possa saber o que realmente interessa a vocês. Deixem perguntas relativas a esse tema, porque essa série trará famílias, adolescentes, adultos de vários países relatando a experiência, nos dando dicas, nos mostrando como usar isso no dia a dia de uma forma natural, para que as crianças aprendam sem perceber que estão aprendendo uma língua muitas vezes. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou passar para a Lena agora, a família Barbosa. Vai falar. Bom, por mais que quando nós nos mudamos para o Canadá, eu quis que as minhas crianças tivessem assim uma identidade canadense, porque a gente vive aqui. Então eu quis que eles é importante. Eles têm amigos canadenses. Eu procuro fazer as festinhas canadenses para que as crianças se sintam à vontade, mas não tem jeito, eu sou brasileira e a maneira de educar, a maneira de interagir com os amigos é diferente. E eles elogiam, eles falam que os amigos me acham legal, porque é muito diferente. Elas adoram, porque é uma maneira, nós somos mais próximos, a gente é mais, não sei, é diferente. Mas é uma experiência muito interessante, e vê-los falando as duas línguas e passando de uma língua para outra com tanta naturalidade é muito legal. Eu acho muito importante o contato com a família, porque a família não fala inglês, a família lá do Brasil, então é muito importante eles terem essa possibilidade. E eu acho que é importante para eles, porque é uma oportunidade totalmente de graça que a gente pode passar para eles. E eu acho que a língua ela tem um componente cultural muito importante, que hoje, depois de 11 anos aprendendo a falar inglês, eu consigo entender muito mais da cultura canadense, da cultura americana, com o aprendizado do inglês. Então eu imagino que eles consigam entender a cultura brasileira através da língua. Então eu acho que é uma coisa muito, muito importante para eles. Você quer falar alguma coisa, Luísa? Ok. Então, uma coisa boa de falar em português é que a gente tem a nossa secret code, que é excelente, porque se alguém fazer alguma coisa errada no público, ou assim, fazer uma coisa estranha que a gente acha, a gente pode reclamar quanto a gente quiser. O único problema é que eles falam em português também. Porque quando eles falam português, aí a gente precisa sair de lá o mais rápido possível. Isso, tem que tomar cuidado quem que tá perto. Isso, legal. E com a família também, vocês se sentem mais confortáveis, eu acho, não é? Pode falar com a vovó quando ela visita, com as tias, enfim. A Helena acho que queria falar também um pouco. Não sei o que eu ia falar. Algumas das minhas amigas algumas vezes perguntam igual como falar isso em português, e elas tentam falar comigo em português, e eu acho que é legal. Uhum. E para vocês que são adolescentes, olha, vou dar uma dica. Esse é um diferencial no mercado aí dos adolescentes. Na paquera, por exemplo, o meu filho, né, ele fala, eu falo para as meninas aqui na Alemanha que eu sou brasileiro, daí elas duvidam, porque ele não tem aquele jeitinho brasileiro logo de cara, assim, quem não conhece. Aí ele fala, elas ficam intrigadas, mãe. Aí elas falam, fala português, eu duvido que você é brasileiro. Aí ele pega e show off, né? Fala português, elas ficam... tá vendo, Eduardo? É o diferencial, tem que usar para várias, né, para várias coisas. Vai chegar nesse ponto. É mais uma vantagem, né? Para as meninas a mesma coisa, né? É um diferencial. Vantagem é vantagem. Uma boa coisa quando... Mais alto. Por favor. Em português é quando eu tô igual...
brava com o Eduardo ou a Irlanda, eu posso falar deles em português, Gritar? gritar em português, e aí ninguém sabe que eu tô gritando. Que você tá xingando. Xingando. Ah, sim. Esse é um fator também, gente, que xingar, a gente xinga melhor na língua da gente, normalmente, não é? Agora, dar bronca em alemão funciona, é mais efetivo, porque é forte. É uma língua que você deu 3 palavras, ops, né? Xingar é uma coisa muito emocional, que a gente realmente puxa naquela língua que a gente conhece mais, que afeta mais o outro também, né? Isso é interessante. É muito bom, prazeroso para os pais ouvir vocês falando várias línguas. É um diferencial que agora pode ser que para vocês is not a big deal, mas vai ser mais e mais quanto mais velhos vocês ficam. Sem contar que viajar, conhecer o mundo, apesar de agora estar limitado, ainda é um dos fatores que mais vai trazer experiência para vocês. E quando a gente não se comunica com as pessoas, você é aquele turistão bobo, né, que não interagem com as pessoas. Vocês vão notar muito isso, né? Que eu não quero fazer críticas aqui, mas o americano chega em qualquer lugar do mundo achando, eu tô tranquilo, todo mundo fala inglês, né? Mas até isso já mudou muito pelo mundo. Mudou demais. E isso é muito bom. O espanhol, por exemplo, é a segunda língua mais falada. Vamos tirar o chinês, porque é em número per capita, né? Mas o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. E isso tem ajudado muitos. Quem fala português, pula para o espanhol, pula para o francês. São as línguas romanas. E tudo isso vocês vão percebendo ao longo da evolução da vida e da carreira depois de vocês, né? A Dani tem também experiências para contar, e a Clara, vamos ouvir. Sim, Clara ela vai usar o gancho aí do diferencial para contar o que ela tem feito aqui com a vizinha. Conta aí, Clara. A vizinha, então a mãe da minha vizinha quer muito que a minha vizinha quer aprender uma outra língua, então eu estou tentando ensinar ela português. E tá vendo? Você já tem uma coisa a mais para oferecer. Você divide com outras pessoas. Isso é muito legal também, né? E falar uma outra língua, eu percebo aqui na Europa com crianças de vários outros países. Eu trabalho com o público, trabalho numa companhia aérea, e muitas vezes as famílias chegam, os pais não falam nem alemão, nem inglês, e não sabem como pedir ajuda, não sabem. Aí as criancinhas pegam e falam, I can. Aí eu falo, you speak English? Oh, yes. Aí as crianças ficam de tradutores, ajudam os pais, sabe? Crianças às vezes pequenas, e eu acho super bonito para a criança, e ela se sente na hora importante. A gente dá ênfase também, fala, olha, fala para o papai agora isso, vou te explicar, dá na mão o papelzinho, explica, mostra. E eles se sentem responsáveis naquele momento pelo pai e pela mãe. Ou uma experiência que eu tive muito aqui na Alemanha, eu ia na reunião de pais e mestres dos meus filhos, e muitos pais dos países do leste europeu ou do oriente, que não falam alemão, eles levam um dos filhos que já falam para serem tradutores deles na reunião de pais e mestres, né? Então, as crianças ficam responsáveis por essa parte de integrar a família no país onde eles escolheram viver, ou de ajudar a família quando eles estão viajando, estão num outro lugar. E isso é, para a criança, uma coisa muito boa também. É bom para self-esteem, muito boa. Dani? Eu gostaria de fazer um comparativo também, que a gente conversou um pouquinho sobre essa consistência, né, de insistir na língua. Eu queria comparar o começo da vida das minhas 2 filhas. Então, a Clara só foi para a escola quando ela fez 4 anos. Então, eu tive 4 anos com ela em casa para só falar português, a gente só conversava em português, eu apresentava desenhos em português para ela. O pessoal do Brasil, quando vinha visitar, sempre trazia joguinhos em português, livrinhos. Então, a gente viveu no Brasil, no Canadá, durante os 4 primeiros anos da vida dela. Quando entrou na escola, naturalmente, começou a falar inglês, não teve qualquer dificuldade, porque criança aprende muito fácil, né? Como dizem, eles são esponjinhas. Então, é só ser exposto. Eu não tinha essa preocupação. Tem famílias que falam, mas vão para a escola, não vão entender nada. Vão. Força, insiste no português, porque o inglês vai ser natural depois mais para frente. No caso da Amanda, que é a minha mais nova,
eu fiquei 1 ano e meio de licença maternidade, daí eu trabalhava, peguei 1 ano e meio de licença e mandei para o daycare. Com 1 ano e meio ela entrou para a escolinha. E o que acontecia? Ela entendia tudo em português, entendia tudo em inglês, mas ela não estava falando. Acho que ela estava processando tudo aquilo no cérebro, mas não desenvolvia. Aí eu falei, não, peraí, não é isso que eu quero, não é isso que a gente pensou para nossa família. A gente quer que o mais importante agora, a prioridade são as meninas. Então, o que eu fiz? Eu parei de trabalhar para ajudar a minha filha a processar essas 2 línguas aí na cabeça dela. Ela continuou indo para a escolinha 2 vezes por semana e os outros dias ficava em casa comigo, falando em português, continuando sendo exposta ao português. Não deu 2 semanas, longe dessa super exposição do inglês, ela começou a se soltar nas 2 línguas. Aí ela começou a falar tanto em português quanto em inglês, naturalmente. Hoje em dia, ela tem 3 anos. Okay. Ela sabe que existe o português, sabe que existe o inglês. Só que às vezes ela está assistindo um desenho em português, ela fala, mamãe, eu quero ver esse desenho em português. A gente fala, está em português. Ela se confunde ainda o que é inglês e o que é em português. Ela fala as cores nas 2 línguas, mas aí eu tinha até separado isso aqui para ela falar. Ela ia falar amarelo. Aí eu falo, e em inglês? Ela, yellow. Daí eu pergunto para ela, qual que é essa cor em português? Ela fala green. Não, green é inglês. Aí ela verde. Ela sabe, mas ela ainda não... Mas isso vem... As 2 línguas, sim. Para vocês verem como é natural para a criança. Ela fala sem saber, ela sabe sem saber o tanto que ela sabe, né? Isso eu acho muito importante, muito benéfico para elas, não só agora para se comunicar com a família e entre a gente, mas também no futuro profissional. Ninguém sabe. É um leque que a gente está abrindo para eles, né? Para o futuro. Eu tive, como eu disse, experiências diferentes com as 2 crianças. O meu filho era o contrário. Ele entendia tudo em português, mas ele se recusava a falar. Ele respondia alemão, falava alemão. Aí nós íamos para o Brasil e eles eram pequenos. Ainda eu ficava bastante tempo no Brasil e ele vinha chorando. Porque eles não querem brincar comigo, ninguém brinca comigo. Eu falei, eles não entendem o que você está falando. Porque ele ficava falando com os moleques, dando, né? E todo mundo olhava para ele assim e continuava brincando. Ele ia ficando de lado. E a irmã que falava português estava com os primos. Nós temos uma família grande, né? E ele chorava. Aí eu falei, Lourenço, tem que parar de chorar. Você sabe o que eles estão falando. É português. Você sabe falar português. Aí ele ficava pelos cantos, até que ele entendeu. Falou, não, ou eu falo, ou eu vou ficar fora da brincadeira sempre. Aí ele começou, então, no Brasil, vou falar português. E aqui na Alemanha não falava. Hoje em dia é o contrário. Ele fala, mãe, vamos falar português para eu treinar? Porque ele ainda comete muitos erros. A Luísa não mais, mas ele ainda comete. Aí ele fica meio assim. Mas a gente não consegue muito falar muito. É aquela história. Começa em português, esqueceu alguma coisa, muda para o alemão. Mas eles entendem bastante isso. Então, essa mensagem nossa, dessas famílias todas, é para que o brasileiro não tenha medo disso. A confusão é natural. A demora, tem criança que demora um pouquinho mais a falar. Ai, gente, desculpa. A linda, você quer fazer as cores? Pro evento, aí não ia perder. Não quer brincar das cores? Tá bom. Só quer vir aqui para assistir, né? Tá bom. Não, mas eu acho que nós já demos uma boa visão e uma boa dica para os brasileiros. Não pode ter medo. Se a criança demora um pouquinho mais a falar, gente, não se assustem. Eles vão falar. A criança, o cérebro da criança, ele tá vazio ainda. É esponjinha mesmo. Ele vai absorver tudo isso. A gente não pode ter medo. Tem que ter paciência. Tem que ser consequente, né? E respeitar também um pouco a velocidade e o jeito que cada criança tem uma velocidade. Tem um jeito de aprender a lidar com as 2 línguas. É isso que eu digo aos brasileiros. Paciência, não tenham medo, entrem no desafio de fazer isso com os filhos e acreditem na criança, né? Tem gente que fica com medo, não, mas eu fiz 1 mês, 2 meses, agora eu tô achando... Não, gente, acreditem na criança. A Luísa, acho que vamos falar das cores ou não? Eu tô vendo que tem gente que se animou. Que cor é essa? Não. Eu falo as cores. Quer falar em francês, inglês? O francês é uma língua linda. Eu vou falar em francês. Tá. Ok.
Welt, Joan, Blur, Rose e Orange. Merci. E a Luísa, fala, Lu, você que brinca muito com a língua, porque você vive muitas experiências com as línguas. Fala um pouco. É muito interessante para mim. Eu, assim, na minha infância, adolescência, foi uma coisa natural. Eu falava 2 línguas. Em casa a gente falava português, em outros lugares eu falava alemão. E eu nunca pensei, assim, né, o quanto trabalho que é também. Aí eu vim aqui para os Estados Unidos como au pair. E a primeira família com a qual eu morei, eles queriam que as crianças fossem bilíngues também, porque da parte do pai, eles são alemães. Então, eles me pediram para falar alemão com as crianças. Foi aí que eu realizei, que eu entendi mesmo como, de um lado, é muito trabalho, porque assim, eu falo alemão, tudo bem, mas aí a gente ia no parquinho, aí de repente o pessoal falava em inglês, eu ficava, puxa, qual língua que eu vou falar agora? Aí a gente chegava em casa, a mãe não falava alemão, então assim, de repente tinha que ser inglês. E assim, é trabalho, a paciência realmente faz parte, às vezes é difícil, mesmo sendo a minha primeira língua, a minha melhor língua, vou dizer, mas assim, às vezes eu falava, não, puxa, eu tô falando inglês com as crianças, não dá, eu tenho que falar alemão. Mas aí agora, depois de um ano, eu me mudei para outra família, que aqui eu só falo inglês, mas eu ainda continuo encontrando com minha primeira família. E agora eu vejo eles falando alemão, me dá muito orgulho, assim, é muito legal e eu vejo que, assim, vale a pena. Vale a pena, mesmo sendo difícil às vezes. E essa toda a minha experiência aqui nos Estados Unidos está me mostrando também que falar várias línguas abre muitas portas. Assim, eu conheço o pessoal, sempre tem algo para falar. O pessoal pergunta, ai, como assim você fala 3 línguas? Aí já tem algo para conversar. Aí agora eu vou começar a fazer minha pós-graduação na faculdade, que assim, eu só tenho essa chance porque eu tive essa facilidade com línguas sendo bilíngue. E para mim, eu adoro, eu acho que eu agradeço muito a minha mãe por ter feito isso, me ensinado, e é um presente, assim, é muito, muito bom, e quem tiver a chance, eu acho que deve mesmo tentar e vai dar certo, é muito, muito bom. E voltando a falar agora, não só para você, Luísa, que é um pouco mais velha, os adolescentes, as suas filhas são novinhas ainda, mas isso vai passando de geração para geração. Eu conheço aqui na Alemanha famílias que já estão há muitos anos aqui, 3ª, 4ª geração, e eles ainda mantêm a língua do primeiro imigrante, do que chegou aqui primeiro. E todo mundo na família ainda fala. Então, talvez o Eduardo, a Luísa, a Helena vão ter isso com os filhos, e os filhos vão mantendo as suas, a Clara e a Amanda. Eu tinha a Amanda, a filha da Ana, elas mantêm isso também, então fica na família, enraizado, porque sempre vai ter no país, no caso nosso aqui é o Brasil, e no caso dos europeus que vêm de muitos outros países, sempre vai ter alguém num outro hemisfério até, num outro continente que fala uma língua que talvez a sua família não fale, né? E você nunca vai querer perder essa conexão. E como a Lena disse, a gente aprende a cultura de um país mais rapidamente e mais profundamente quando a gente fala a língua. Eu sou extremamente contra imigrante que não aprende a língua de onde mora. Eu sou muito contra. E existem muitos, gente. E é uma experiência dolorosa, eu acho até. Eu trabalho no aeroporto, eu vejo o quanto que é difícil isso. As pessoas possuem um passaporte, às vezes, seja canadense, americano ou alemão, e não falam a língua do país que eles escolheram para viver. Eu acho isso, primeiro, um desrespeito, e segundo, uma mutilação para os filhos, para as próximas gerações. Por que fazer isso? Então, eu acho isso, eu quero que vocês mantenham isso, porque é um bem que a criança recebe que fica para ela, sabe? Para sempre. E, de novo, Luísa, eu sempre brincava com meu filho, assim, olha, o bom de você ter 2 nacionalidades, falar bem 2 línguas. Você joga bem futebol, ele adora futebol. Você pode escolher jogar para a seleção alemã ou a seleção brasileira. Luísa, você pode escolher ganhar um Oscar ou ir para o Brasil, ganhar um outro prêmio, ser atriz em outro país. Você pode trabalhar no outro país, quem sabe, não é? Tem essa também. Dudu, só que o Brasil é ruim de hóquei, né? Não tem jeito. Só que
tá? Mas Eduardo gosta de soccer. Ok, tem mais chance, já tem mais chance, porque soccer no Canadá, não sei como é que... Mas no Brasil tá muito bem, no Brasil também tá péssimo. Só para te consolar. Só para te consolar. Gente, é isso. Eu acho que a experiência desse pessoal, a vivência dessas crianças é tipo uma motivação para as famílias brasileiras que estão abraçando agora, tipo, uma moda. Eu, que não sou... Vocês têm um corretor no celular, que delícia. Nós, geração pé no chão, não tinha celular. Não tinha nada. Né? Nós aprendemos a falar inglês. A Dani e a Lena tinham no celular toda hora, Netflix para assistir versão original. Tínhamos nada disso, criançada. Era na enciclopédia, no dicionário, sabe? A gente tinha... Eu não sou tão velha assim, mas a gente tinha dificuldade de arrumar material em outra língua. Hoje, vocês andam com quantas línguas num celularzinho desses tem? Né? Então, vocês têm essa vantagem. Faltou palavra, olha no corretor. Quer escrever corretamente? Põe no corretor. Nós não tínhamos nada disso. Então, vocês ainda têm a tecnologia a favor de vocês. Muito mais a favor. Né? Usem isso como um presente realmente. Usem as vantagens de tudo isso. Né? Muitas vantagens. Vocês vão descobrir todo dia vantagens disso. E... eu agradeço de coração, muito bom. E eu vou deixar agora 30 segundos, 1 minuto para vocês falarem na língua que vocês quiserem. Manda uma mensagem para o Brasil, que é o segundo país de vocês, a segunda língua de vocês, enfim. Vai, Clara. Foi muito legal, obrigada. E... Luísa, fala alemão agora, fala inglês para o pessoal ver que você realmente domina. Tá dominando mesmo ou não? Okay. Well, it's been great. I'm very glad. And it's hard to switch between languages now. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Dankeschön, vielen Dank. Barbosa Kids, I'm waiting for something. Anna? It is very fun. It's fun. Oh, I hope so. I hope it was not a waste of time for you on Sunday. And I know you guys sing pretty much. Elena, you used to sing Canada song and things like this. Yeah. What's in the internet never dies, Elena. What's in the internet never dies. No singing? No. Not singing. Eduardo? Dudu? Yeah, it was really If fun. you have a message for all guys watching this in your age, Sweet 16, tell something to them that makes them feel motivated. It's pretty fun. You can the secret. I really like the secret code. It's really fun. Like I can make fun of anybody I want. I don't, but I can. You guys, you can make fun of other people. It's not our goal, but whatever. Amanda, I'm seeing you busy with your cups. I would like to have the pink one. Do you have a pink one? Is Do you have a pink cup? Is there a pink there? Yes, that's my favorite color. It's my favorite color. What's your favorite color? It's pink too. Yeah. Oh, yes. Good taste. Good taste. And Clara, you're very, very smart. It was so lovely to hear you in French. Merci beaucoup. And thank you to everyone. And you guys are an example for all Brazilian people that are struggling to learn a language when you guys are doing this by having fun. Isn't it? Eu quero agradecer a vocês e eu espero que essa experiência que vocês passem sempre, sejam positivos, tenham todas as línguas que vocês ainda vão aprender na vida de vocês como um diferencial, tá bom? E uma ajuda, porque o mundo está ficando cada vez menor e todos os diferenciais que vocês tiverem para a vida de vocês vai ser cada vez mais útil, tá bom? Nem que seja só just to make fun of people. Thank you so much. I hope you have a wonderful Sunday after this. It was not a waste of time for you.
And I'm very, very glad to have friends like you guys and to have this experience. And to tell to Brazilian people, it was so hard on my time to learn something, and now it's pretty much here. So don't be afraid to do this to your kids. Façam isso para os filhos de vocês, para as próximas gerações, porque tudo que nós fazemos, gente, é difícil no começo, mas fica sedimentado na cabecinha dessas pessoinhas que vocês estão vendo aí, e essas pessoinhas são o futuro deste planeta, né? Então, de onde vocês estiverem, vocês vão fazer a diferença, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Gente, bom domingo, tchau, tchau.